Graça e paz, bom dia a todos os amigos que estão aqui com a gente, nos acompanhando. Deus abençoe a vida de cada um, as famílias aqui representadas. Vamos refletir um pouco sobre a palavra do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, o seu aplicativo, você pode abrir em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Queria falar um pouco com vocês sobre justificados pela fé. Justificados pela fé. É um dos temas mais importantes da fé cristã. Eu costumo dizer que é o abecedário da fé, do cristianismo, não é? Porque não adianta você querer aprender matemática avançada, cálculo diferencial, se nós não dominamos as 4 operações: a soma, subtração, divisão e multiplicação. Então também não dá para ficar se preocupando com as luminárias da casa quando os alicerces ainda não foram lançados. Então nós precisamos entender o que é, afinal de contas, essa tal de justificação pela fé. É um tema que, pelo menos da minha parte, tem sido recorrente, porque ele não pode deixar de ser sempre pontuado, né? E frisado, para que a gente possa ter mais segurança, né, em relação a uma leitura bíblica correta e os ensinos posteriores, né? Todo o ensino bíblico, toda a compreensão da palavra vai depender muito bem do quanto este entendimento, né, da justificação pela fé esteja assentado no nosso coração. Então, esse texto aqui de Paulo, né, é uma curiosidade, quando ele fala: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí ele vai se reportar a uma profecia de Abacuque, que dizia: o justo viverá pela fé. Foi o texto que trouxe iluminação para Lutero, né? Não sei se alguns aqui sabiam disso. Ele, depois de uma grande luta interior, de uma guerra espiritual que ele travava consigo mesmo, ele chegou a esse texto. Ele, doutor em teologia, não é reconhecedor das Escrituras, mas nunca conseguiu ler a palavra de Deus com essa lente da graça, né? E aí ele se deparou com esse texto e a partir daí ele elaborou, né, a doutrina da justificação pela fé, e isso acabou tendo um efeito revolucionário, vindo também a Reforma Protestante, com todas as suas dificuldades também, né? Foi uma obra humana, claro, mas que trouxe uma nova leitura da palavra de Deus, né? Resgatando essa compreensão paulina de que o homem só pode ser justificado pela fé. Então, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o efeito automático de sermos justos aos olhos do Senhor, né? Então a obra que Jesus Cristo faz é nos colocar diante dele sem dívida e com a mesma envergadura moral, vamos dizer assim, do próprio Cristo aos olhos do Pai. A Bíblia, ela trata e estabelece várias promessas para o justo. Ela diz que o justo não mendigará o pão nem a sua descendência, diz que o justo florescerá como a palmeira, que a descendência do justo será poderosa na terra. Enfim, se você é um leitor da Bíblia, você já deve ter percebido isso. Ocorre que também está escrito que não existe um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há quem entenda. Os caminhos do homem são de destruição e miséria, e não há temor de Deus diante dos seus olhos, disse Paulo. A sua língua é como como veneno de víbora, a boca é sepulcro aberto. Então a Bíblia, de certa forma, tem uma visão pessimista sobre os homens, né? O ser humano não é pintado
de uma maneira colorida e amena pelas escrituras sagradas, muito pelo contrário. Então esse perfil humano é de injustiça. Então o homem ele fica diante do impasse. O que fazer? Se o homem ele se tornou essencialmente injusto e mau e perverso depois da queda de Adão, e as promessas que existem nas escrituras são para os justos, como é que a gente chega lá? E Paulo ainda vivia um impasse, porque ele sabia que a lei do Senhor era perfeita, mas ele falava que ele era vendido na escravidão do pecado. Existe uma meta que é a vontade de Deus e a palavra, só que eu não consigo chegar lá porque eu não estou aparelhado com a justiça. Eu não consigo ser justo pelos meus próprios esforços. E aí vem Jesus Cristo. Vem Jesus Cristo, que, como diz a palavra, o justo pelos injustos. É aquele substituto, o Cordeiro Santo, imaculado, não mancos como os homens, mas perfeito, que foi oferecido e nos transmite da sua justiça. E aí Paulo fala: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz com Deus depende da justiça. E essa justiça só foi realizada por meio de Jesus Cristo. Então, eu até falava isso há um tempo atrás, algumas ministrações no domingo, algumas semanas atrás, né? Que só existe, e nós sabemos, né, intuitivamente, só existe justiça, só existe paz quando não existe justiça, né? A começar por os agrupamentos sociais, né, nas sociedades, nas nações. Quando no país existe justiça social, oportunidades para todos, né? Quando existem serviços públicos de qualidade, né, e condições de dignidade para a população, como consequência também teremos a paz, né? Então, quando existe justiça, existe a possibilidade de paz, e assim também com o Senhor. Quando Jesus cumpriu a justiça integralmente perante Deus, nós também adquirimos a paz. Mas veja, é uma justiça transferida, não é uma justiça conquistada pela nossa performance moral, porque ninguém conseguiu, nenhum justo, não há nenhum justo sequer, disse Paulo, né? Se reportando também já a profecias do Antigo Testamento que já dizia isso. Então é importante entender. Eu estava relembrando um ensino que nós tínhamos aqui na comunidade, no material anterior ao Siga-me, que era o Formando Discípulos. E aí, nesse material, falava quais eram as tentativas humanas de justificativa diante de Deus. É muito interessante isso, entendermos quais eram, né, quais foram as tentativas humanas de se apresentar com justiça diante de Deus, e que todas elas fracassaram. As três principais desse material diziam que o primeiro é a tentativa de ser justificado pela lei. A lei de Moisés, ela foi estabelecida exatamente por conta das transgressões. Porque o pecado é uma realidade não apenas na sociedade, mas dentro do homem, a lei ela foi colocada como uma forma de mitigar os efeitos mais agressivos do pecado no convívio social. Então, quando Deus estabelece, né, não matarás no decálogo, a única coisa que a lei pode fazer é estabelecer uma espécie de piso moral, né, um mínimo para que as pessoas umas não se matem, o homem não se mate, né, não venha matar o seu próximo, para que não houvesse um derramamento de sangue em Israel quando eles saíram do Egito, já que eles estavam constituindo, não é, uma nova nação. Só que a lei de Moisés, ela não poderia disciplinar e monitorar o comportamento homicida no interior, no coração, né? Por isso que Jesus Cristo diz que aquele que agride seu irmão com palavras como tolo, né, uma espécie de comparação de achatamento do outro, já é homicida. Mas a lei, ela só vai disciplinar os comportamentos na sua manifestação exterior, mas não interior. Até porque a lei precisava de pessoas que dissessem quem pecou e quem não pecou, né? Então existia uma atividade humana como hoje existe. Existem os aplicadores da lei.
Você pecou porque você foi flagrado. E os não flagrados? Né? Então a lei ela nunca aperfeiçoou nada, porque ela nunca trouxe uma nova mente, um novo coração. Ela teve só um efeito social. Né? Ela tentou atenuar os efeitos do pecado nos seus impactos de convivência social, mas jamais ela foi capaz de mudar a mente e mudar o coração das pessoas. Né? Paulo, até de forma irônica, em 1 Timóteo, ele diz, olha, a lei ela é muito boa quando nós utilizamos de modo legítimo. Agora é preciso entender, Paulo, em 1 Timóteo, ele diz isso, que a lei não é promulgada para justos, mas sim para injustos, para os rebeldes, para os homicidas, para os adúlteros, para os hereges e para todos aqueles que se opõem à palavra de Deus. Então, a lei ela pressupõe a existência do pecado. Por isso que ela não foi capaz de justificar o homem, porque ela estava fora. E o Senhor nos promete imprimir as suas palavras no nosso coração e na nossa mente, conforme está escrito em Jeremias e Ezequiel, nos dando um novo coração, um novo espírito, para que aí sim possamos cumprir os seus estatutos e os seus mandamentos. Então a lei ela não foi capaz de justificar o homem, muito pelo contrário. Paulo diz que por meio da lei temos apenas o pleno conhecimento do pecado, porque ninguém será justificado por obras da lei, disse Paulo. Então a lei ela não teve essa função de justificar o homem. E a religião, ela pode justificar? Também não. A religião ela nos dá apenas uma pauta de atividades, né? Pode nos dar uma rotina, um ambiente a frequentar, né? Novos costumes, talvez novos hábitos, novas doutrinas, mas ela não tem o poder de salvação, porque nós não podemos esperar transformação a partir do monitoramento de terceiros, né? Uma comunidade de fé da qual nós participamos, ela pode ser muito positiva para a nossa vida, mas ela em si ela não vai ter esse efeito transformador, nós sabemos disso. Paulo, ele dizia, eu fui criado na seita mais rigorosa do judaísmo, que é o farisaísmo. Eu era fariseu, da tribo de Benjamim, quanto ao zelo que há na lei irrepreensível, a ponto de ser perseguidor da igreja. Ser perseguidor da igreja, para Paulo, era uma qualificação. Não se tratava de impiedade. Ele, por ser um perseguidor da igreja, ele era zeloso, porque ele queria varrer, né, de Israel, né, e adjacências, porque existiam judeus, né, espalhados pelo mundo antigo, e existiam as sinagogas também. Então ele queria varrer, né, da influência de Israel essa doutrina do mal chamada de cristianismo, né? Porque era uma doutrina, segundo ele, que contrariava, né, os princípios do judaísmo. E ele, zeloso que era, estava combatendo aquilo, mas de forma cega, sem compreensão. Então a religião, na verdade, ela funciona apenas como uma cerca, né? Mas ela não nos dá a capacidade de ter o discernimento e ter a consciência das coisas. Eu, como líder de jovens, eu percebo isso com facilidade, porque alguns jovens, enquanto eles estão no aprisco, né, na cerca, sob monitoramento com os olheiros, né, por perto, os pais, às vezes os líderes, né, na sociedade, né, parece que está tudo muito bem. Mas aí, depois que eles vão desbravar novos horizontes, saem às vezes da igreja, precisam às vezes para estudar, eles ficam irreconhecíveis, porque a experiência era apenas religiosa. O salmista fala, não sejam como o cavalo ou a mula, que precisam de freios e cabrechos para obedecer. Então nós não podemos ser o crente mula, né, o cristão cavalo que precisa desses arreios, porque a palavra de Deus está gravada no nosso coração, só pode ser assim. A religião ela também não justifica o homem. Mas eu gosto de pontuar isso. É preciso também compreender que a palavra religião ela ganha, principalmente no meio evangélico, uma conotação muito negativa, que acaba sendo quase um palavrão, né? Você fala, eu não sou religioso não, olha o que você está falando, eu não tenho religião não.
Mas a gente tem que entender a religião como um fenômeno social. Então, se chega na sua casa um pesquisador do IBGE, ele pergunta qual é a sua religião, nós vamos dizer o quê? Não, a minha religião é Jesus. Se nós frequentamos uma igreja evangélica, participamos de uma comunidade de fé desse tipo, nós temos que responder no censo: eu sou evangélico, né? É preciso dessa informação. Só que a gente sabe que esse fato em si, ele não é suficiente para mudar a vida de ninguém, né? Então a gente precisa entender quais são as pautas da religião e qual é o poder, né, transformador do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ela é salvação, ele é salvação para todo aquele que nele crê, porque o justo viverá pela sua fé. E é uma justiça atribuída, uma justiça transferida por Jesus, porque ninguém merecia. Ninguém consegue obter as promessas do justo, como eu falei no início, do Antigo Testamento, pela justiça própria. Nós não somos construtores da nossa escada para o céu, não é? A salvação ela veio de cima para baixo. Foi porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. Então nem a lei ela vai nos salvar, porque a pretensão humana de achar que se obedecer tudo à risca, exatamente por essa razão nós seremos salvos. Não, somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso é o beabá da fé cristã. Segundo, também não pela religião. Pela religião não, porque ela apenas nos dá uma rotina, uma pauta, um grupo do qual nós podemos participar, que pode ser saudável do ponto de vista social, mas que não vai nos salvar. Então nós podemos inclusive ser expostos, né, a boas doutrinas, palavras de Deus autênticas, mas nem por isso aquilo ali vai produzir o efeito de transformação na nossa vida. Então a gente precisa separar as coisas. E o terceiro é a ética. A ética também ela não tem a capacidade de nos salvar, de nos justificar diante de Deus. E a gente sabe disso, né? Tem pessoas que não creem como nós, que nem se confessam a fé cristã, mas são muito mais generosas, são muito mais amigas, né? Mais solidárias do que muitos evangélicos, né? Do que muitas pessoas que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador. Nós sabemos que funciona assim. Então a pessoa tem uma boa ética e nós precisamos na nossa sociedade, não é? Ética na nossa profissão, ética nas corporações, ética no exercício dos mandatos políticos, ética como cidadão, não é? Isso independentemente da fé da pessoa, precisamos de uma noção mínima, né, de convivência, né, para que as nossas relações sociais sejam menos conflituosas. É muito importante a ética, só que ela em si não salva. Existia um homem chamado Cornélio, né, isso você vai encontrar em Atos capítulo 10, que ele pode ser classificado como um homem muito ético. Ele não era cristão, ele não conhecia a mensagem, mas do jeito dele, era um homem digno de aplauso do ponto de vista da sua ética, porque ele era notável pelas esmolas que fazia, era um homem extremamente solidário, ele era temente a Deus do jeito que ele cria, né? Ele também fazia orações continuamente, era um homem piedoso. Só que Deus levantou Pedro para pregar o evangelho do arrependimento para Cornélio. Então, lendo esse perfil de Cornélio, já parece suficiente. Esse padrão moral de Cornélio já é capaz de dar banho em muitos evangélicos, porque ele era piedoso, ele era solidário, ele fazia orações contínuas e era temente a Deus. Mas ainda assim, ele não tinha passado pela cruz de Cristo. Então, por mais ética que seja a pessoa, ela não pode, por essa razão, driblar a cruz de Cristo. Porque se nós não tivermos uma experiência de novo nascimento por meio da morte do velho homem, não haverá salvação e esperança para nós. E o Evangelho de Jesus Cristo e a Palavra de Deus, ela não faz concessões nesse sentido.
Estou crucificado com Cristo. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O corpo do pecado precisa ser destruído para que não sirvamos o pecado como escravos. O pecado, portanto, ele não é uma questão de fazer ou não fazer. É mais que isso. O pecado tem a ver com o que eu sou. Com o que eu sou. É um problema de essência e mais do que fazer ou não fazer. Porque se o pecado fosse apenas um fazer, eu diria que entre um pecado e outro não haveria mal na nossa vida, né? Então nós não nos arrependemos apenas do que nós fazemos, né? Mas do que nós somos em essência, porque o Senhor precisa mudar o nosso interior e retirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. O Senhor quer construir algo sobre novos alicerces. Ele não quer fazer apenas uma reforma, né? Um puxadinho aqui, outro acolá, colocar um verniz, né? Na madeira podre. O que ele quer fazer é algo novo, né? Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, ficaram no passado, foram riscadas do nosso histórico. E diante de Deus não tem mais nenhuma relevância negativa na nossa interação com Ele. E isso é maravilhoso. Maravilhoso sabermos que nós somos justificados pela fé. Pela fé. A fé que vem, a justiça de Deus sobre nós, que vem pela fé, ela não é apenas o portal, não é apenas o convite. Bem-vindo, você foi recebido pela fé e justificado. Ela é de contínuo na nossa vida. O justo viverá. Uma fé que é do início ao fim, dizem algumas versões da Bíblia. Nós cremos hoje, fomos justificados pela fé e continuamos crendo e recebendo essa justiça de Deus. Então não é apenas levantar a mão, fomos salvos, justificados pela fé e agora eu vivo por conta própria. E agora Deus vai se agradar de mim porque eu fui bonzinho o tempo todo. Não, nós precisamos crer que essa justiça está sobre mim e só porque ela está sobre mim, por causa de Jesus Cristo, é que Deus me aprova. É por isso que eu posso entrar no Santo dos Santos. Só que essa justificação pela fé, ela também produz frutos, porque existe a fluência e influência do Espírito Santo de Deus, do Deus vivente na nossa vida, no nosso coração. Então, o que Deus fez não foi dar apenas um manual de instrução chamado Bíblia para dizer, siga a Bíblia e tudo vai ficar bem. Ninguém consegue seguir a Bíblia por si só. O que nós precisamos é a presença do Espírito Santo em nós e a justiça de Deus para aí sim podermos viver o preceito da palavra de Deus, né? Então, que a gente guarde isso no coração. A justificação, gente, é pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós obtivemos graça e redenção, porque um acertou o tempo todo, a saber, Jesus Cristo. Ele que é o fiador da nova aliança. Ele que é a oferta perfeita no altar de Deus, que nos faz justos aos olhos de Deus e que paga toda a dívida, que elimina todo o nosso passivo. E aí podemos ter esperança, só por causa dele, porque ele é o nosso justificador, o verdadeiro justo, o único que foi justo. Mas isso também produz fruto na nossa vida, porque ele nos outorga o Espírito Santo. E ao nos outorgar o Espírito Santo, nós podemos sim enterrar o passado e viver o novo de Deus nos nossos relacionamentos, nos nossos casamentos, na nossa igreja. Temos uma vida leve, uma vida não mais sob o jugo da lei, mas em novidade de espírito. Isso é possível e só por isso vale a pena pregar a boa nova do Evangelho.